próximo palestrante é advogado com especialização em Direito Comunitário, Universidade de Bolonha, Auditoria e Gestão das Relações do Trabalho, OIT, Turim e FEA USP, e Saúde e Segurança do Trabalho, Fundacentro MPE, auditor certificado pela SAI e nos Estados Unidos. E para falar sobre auditoria de conformidade trabalhista, foco no detalhe, convida ao palco Odair de Brito Franco e peço uma salva de palmas. Bom dia a todos. Bem, meu nome é Odair de Brito Franco, como foi dito. E o tema que eu escolhi é um tema que envolve, na verdade, não só a questão da auditoria, mas também o dia a dia de todos nós, desde a nossa residência, conta no trabalho e, evidentemente, claro, nos procedimentos de auditoria. A premissa, no nosso caso, do trabalho que eu fiz e me propus apresentar, é de que, a partir do pressuposto que a realidade com a qual nós lidamos no dia a dia, ela não é senão um somatório de pequenas partes que compõem esse momento. Numa organização, é claro que a gente identifica com mais facilidade esse momento, que direciona os procedimentos de auditoria. A nossa preocupação sempre é ter um ponto de partida, uma referência institucional para podermos, então, iniciarmos o trabalho e chegarmos a uma conclusão no universo que está sendo auditado. Esse problema sempre é responder à pergunta: por onde começar? O conjunto de informações e a amplitude do universo, muitas vezes, tornam inviáveis uma abrangência eclética que alcance todos os segmentos da organização, se nós não tivermos a cautela de definirmos com segurança um ponto de partida. A referência que a gente dá, e aí é que isso justifica, é que a partir desse momento, quando a gente seleciona um momento, esse momento traz um conjunto de informações que espelha a realidade da organização. Isso é muito comum, mas poucas vezes nós temos essa percepção. Não é à toa que a gente lida no dia a dia com algumas expressões, alguns ditos populares. Este é um que a gente ouve todo dia, né? Que o diabo mora no detalhe. Somente quando a gente, num pequeno momento, numa pequena ação, a gente comete um erro crasso, segundo os outros. E a realidade é que é nesse ponto, nessa pequena situação, é que a gente acaba sendo identificado. Já aconteceu isso com todo mundo. Você faz tudo certo, aí chega no final, você vai ser lembrado. Por exemplo, aqui, você começa a falar, se apresenta, decora, na hora de descer, cai no ponto. A sua apresentação ficará lembrada por essa circunstância, o tom que você levou. As pessoas não vão nem se lembrar do que você falou. É o detalhe. Infelizmente, isso é uma realidade no nosso dia a dia. Mas acontece que também tem uma outra face dessa realidade. É que se o diabo mora no detalhe, Deus mora no detalhe há muito mais tempo antes do diabo. Isso quer dizer o quê? É que nesse ambiente, nesse pequeno detalhe, nesse pequeno corte que se faz da realidade, você identifica o problema e encontra a solução, a resposta que deve ser dada para mitigar essa situação de inconformidade, de irregularidade e, enfim, a gente encontra um caminho para solucionar o problema. Eu me socorro, e gosto muito desse autor, né, José Luiz Borges, um escritor argentino, e que tem um conto chamado O Aleph. Por que eu estou me socorrendo do Aleph? Estou me socorrendo do Aleph porque esse conto é um cidadão que se desloca para a casa do vizinho, desce no porão, e lá no porão ele identifica um ponto
E esse ponto, ele olha, perscruta e vê todo o universo, a síntese do cosmos nesse ponto. Isso quer dizer o quê, né? É claro que é uma metáfora, mas ele quer dizer que a pequena parte, o microcosmo, ou no microcosmo, encontram-se todas as partes que compõem o universo. Então, a partir desse momento, é fácil a gente tirar algumas conclusões, e é por aí que a gente orienta. Mesmo no dia a dia da casa da gente, a gente acaba vendo uma conexão, um padrão nas coisas que acontecem. Outro dia nós estávamos conversando sobre você estar em casa, vai ligar o ar refrigerado quebra. E poucos dias depois você vai ligar o freezer e o freezer quebra. E você fica perguntando, meu Deus do céu, que azar, que coincidência. Se você examinar, eventualmente pode ter um padrão de conformidade, assina por uma auditoria em qualquer ocorrência. No caso concreto, você poderá verificar, por exemplo, que você comprou um aparelho de ar refrigerado e não fez manutenção, nunca fez manutenção. Da mesma forma, você comprou um freezer e nunca fez manutenção. Então, o fato gerador dessas duas situações de não conformidade é o mesmo, embora não tenha identidade, mas o fato gerador que permeia o processo é o mesmo. Eu fui negligente na manutenção. E isso acontece nas organizações e é nesse momento que o auditor deve intervir. A resposta está, portanto, no próprio problema. Eu vou identificar que o que gerou, o que causou essa situação foi uma negligência minha em duas situações. E é um padrão de conformidade, é um padrão de não conformidade, que se repercute em todo o processo de gestão. Essa metáfora do Borges nos faz refletir sobre o problema e a solução andam juntos. Conduzir e buscar a resposta, portanto, é um desafio que o auditor tem e, de uma certa forma, todos nós temos no sentido de decantar as ocorrências, separar em micro-universos cada situação a ser examinada e, a partir dessas situações, verificar onde elas se identificam com os outros processos da empresa. Essa linguagem que eu estou usando é uma linguagem de auditor. Muitas vezes é confusa, as pessoas não entendem, né? Você acaba usando por vício essa linguagem. Mas, na verdade, não é muito difícil a gente perceber que isso repercute e se reflete em todo o dia a dia da nossa de uma organização ou da nossa vida ou da nossa casa. Um detalhe é que eu vou descobrir o caminho a ser seguido para encontrar a solução do problema. Bem, no caso do procedimento de auditoria, quando se consegue fazer essa identificação do detalhe, nós buscamos esse padrão, né, relacionar qual é o padrão recorrente, ou seja, em que pontos, em que momento nós encontramos a identidade a respeito desse fato que gerou o problema. Não sei se eu estou sendo claro, mas acredito que é perceptível que as coisas acontecem sempre dentro de um contexto. No caso do exemplo que eu citei da casa da gente, qual é o contexto? É o contexto de que não há manutenção tempestiva do equipamento. Mas poderia ter sido outra coisa, não é um padrão recorrente. O auditor, ele procura relacionar isso através de uma matriz de risco, que é o que acontece aí já sob a ótica da auditoria especificamente, e desenvolve as medidas corretivas que devem ser aplicadas. Bem, em resumo, é isso que eu gostaria de conversar com vocês, mas dizendo que trata-se de um processo, de um mecanismo de verificação que, independentemente do fato de ser um procedimento de auditoria, ele pode ser aplicado em todos os processos do nosso dia a dia, no estudo de um trabalho, na apresentação como essa, partir do particular para o todo e de identificar o que nós chamamos de auditoria do ponto, né, partir para o macro. E o macro, a imagem que vem sempre é a pirâmide de cabeça para baixo. Ok, muito obrigado. Bem, espero que tenha sido claro e dê para apresentar, em linhas gerais, a ideia
do que é uma auditoria.